O tratamento farmacológico do transtorno bipolar do humor é feito com os chamados estabilizadores do humor. Como o próprio nome diz, o objetivo do tratamento é prevenir as alterações de humor, reduzindo tanto os episódios de mania ou hipomania, quanto os de depressão. O estabilizador de humor mais utilizado é o lítio, sob a forma de carbonato de lítio. Historicamente, essa ação de estabilizar o humor já era relatada por Galeno em 200 a.C., que receitava banhos em águas ricas em sais de lítio para pacientes agitados ou eufóricos. O uso terapêutico inicial do lítio era direcionado para doenças relacionadas ao excesso de ácido úrico, porém, esse uso acabou sendo abandonado devido à alta toxicidade da substância. Na década de 40, John Cade descobriu o efeito controlador da excitabilidade dos sais de lítio e realizou o primeiro estudo clínico sobre o uso de carbonato de lítio para a mania. Curiosamente, o cientista administrou o fármaco a si mesmo para verificar a existência de efeitos adversos. Após a replicação dos achados iniciais, o uso foi aprovado em 1974 e posteriormente ampliado para o uso no transtorno bipolar, já que verificou-se também o controle dos sintomas depressivos e uma importante diminuição do risco para suicídio. O efeito benéfico do tratamento com lítio geralmente começa a ocorrer entre 1 a 2 semanas. Esse tratamento requer o monitoramento constante da concentração plasmática de lítio, pois realmente há uma toxicidade associada ao seu uso, especialmente em pacientes com problemas renais. A janela terapêutica do fármaco é estreita, ou seja, as concentrações com efeito clínico são próximas àquelas que causam toxicidade. Apesar de seu uso eficaz há muitas décadas, o mecanismo de ação do lítio para promover a estabilização do humor não é bem conhecido. Sabe-se que o lítio pode exercer um efeito neuroprotetor, mas em qual medida esse efeito contribui para o seu efeito terapêutico no transtorno bipolar, ainda não se sabe. Algumas das ações farmacológicas do lítio demonstradas são a inibição da ativação neuronal, modificando a função de canais iônicos ou inibindo mensageiros intracelulares. Alterações na transmissão monoaminérgica, como modulação da liberação e modificação na sensibilidade de receptores. A inibição da GSK3, uma enzima que atua na fosforilação da proteína tau, um evento que é deletério para o neurônio. E, por fim, o lítio é capaz de aumentar a expressão de alguns fatores neurotróficos e neuroprotetores, como, por exemplo, o BDNF. Fármacos anticonvulsivantes também podem ser utilizados como estabilizadores do humor. Apesar de apresentarem efeitos adversos, são mais seguros que o lítio. Porém, sua eficácia principal é contra os episódios de mania, não necessariamente controlando bem os episódios depressivos. Alguns fármacos anticonvulsivantes utilizados no tratamento do transtorno bipolar são o valproato, a carbamazepina, a lamotrigina. E seu mecanismo de ação principal é a inibição de canais de sódio, diminuindo a excitabilidade neuronal. Destacamos aqui alguns efeitos adversos desses fármacos. O valproato é teratogênico, não devendo, portanto, ser utilizado em mulheres grávidas. A carbamazepina pode promover sedação e ataxia, e a lamotrigina pode causar náusea, tontura e ataxia. Além dos estabilizadores de humor, outros fármacos podem ser utilizados para o tratamento do transtorno bipolar. Por exemplo, antipsicóticos atípicos, como a olanzapina, utilizada para o tratamento da mania aguda e em combinação com um antidepressivo no caso do transtorno bipolar. Aqui deve-se fazer a ressalva de que pacientes com transtorno bipolar deve-se ter cuidado com o uso dos antidepressivos, correndo-se o risco de agravar ou aumentar a recorrência de episódios de mania. Além disso, os ansiolíticos benzodiazepínicos podem ser utilizados em tratamentos de emergência, agudos, enquanto não ocorre o efeito do tratamento com o estabilizador de humor. Lembramos que para o transtorno bipolar, assim como para outros transtornos do humor,
o acompanhamento psicológico dos pacientes é muito importante, mesmo que eles estejam sendo tratados com medicação. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.